Prezados amigos e colegas, nesta segunda-feira, 5 de junho de 2023, temos o prazer de apresentar uma atividade especial do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. A atividade de hoje está inserida no eixo temático de pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, cujo coordenador é o Dr. Leonardo Teixeira. Gostaria de lembrar que nossas atividades educacionais ocorrem sempre às segundas-feiras em 7 eixos temáticos principais: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, e toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde, tecnologia de farmacêutica e cosmética. São sete pilares. Essas atividades ocorrem pontualmente todas as segundas-feiras, das 18 às 19h30. E o calendário completo pode ser consultado no nosso site, que a Sibeli vai colocar no chat aí em seguida, ciênciasfarmacêuticas.org.br. E é sempre um prazer contar com a presença de todos em nossos eventos, que, por sinal, são bem interessantes. Meu nome é Hilton, eu sou membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e para apresentar o tema 2023, o que mudou no tratamento da diabetes tipo 2, temos o privilégio de apresentar a ilustre doutora Rosane Kupfer, graduada em Medicina pela UFRJ em 1985, com residência médica em Clínica Médica no Hospital dos Servidores. É pós-graduada e possui título especialista em endocrinologia e metabologia, professora de pós-graduação em IAD-PUC, diretora da Sociedade Brasileira de Diabetes, subdelegada do Brasil na Associação Latino-Americana, de Diabetes e chefe de serviço de diabetes do IED. A atividade terá duração de 1h30 minutos, da seguinte forma: 50 minutos, cerca de 50 minutos para a palestradora Rosane, 30 minutos perguntas de encerramento, e pedimos a gentileza que os participantes enviem suas perguntas ou comentários através do chat da plataforma para facilitar, inclusive, a gestão dessas perguntas, ok? Faremos o possível para incluir o maior número de perguntas dentro do tempo estipulado. Sem mais delongas, convidamos a doutora Rosane Kupfer para dar início à sua apresentação e estamos ansiosos para ouvi-la. Muito obrigado, doutora Rosane, por aceitar primeiro o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito honrada em estar aqui com vocês. Eu espero que essa palestra seja proveitosa, ok? Então, já vamos começar para não atrasar. Só um momentinho para passar. Pronto, só um minutinho. Isso aí é meu conflito de interesses e eu não tenho conflitos para essa apresentação. Bom, antes da gente falar em mudança no tratamento, acho que a gente tem que entender que o diabetes realmente se configurou uma grande epidemia em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. A gente tem visto um crescente e as projeções que se fazem normalmente são superadas. Nesse momento, nós temos cerca de 463 milhões de pacientes com diabetes no mundo, 6 milhões, mais de 6 milhões são considerados idosos, né, maior do que 65 anos de idade, que a gente sabe que o diabetes tem uma prevalência bem maior após os 60 anos, 16,8 milhões de pacientes com diabetes no Brasil, o equivalente a 11,4% da população. Nós somos o 5º país no mundo em números absolutos de pessoas com diabetes, atrás da China, da Índia, do Paquistão e dos Estados Unidos. 46% dos pacientes não sabem que têm diabetes. Muitas pessoas fazem até uma certa piada, mas como é que a gente sabe que esses pacientes têm diabetes e eles não sabem, né? Isso é baseado em pesquisas, né? Porque o paciente com diabetes, ele pode ter a doença há bastante tempo sem ser diagnosticada, porque ela é oligossintomática. Ele só vai apresentar sintomas quando essa glicemia estiver acima de um determinado nível. E a gente sabe, isso aqui é um gráfico bem interessante, porque
ele mostra que antes do paciente ficar diabético, que é essa seta daqui, existe, então, uma história pregressa de resistência à insulina, em que a glicemia vai deixando de ficar normal. Aqui vocês podem ver um aumento da glicemia pós-prandial, primeiramente, depois um aumento da glicemia de jejum. E quando a função de célula beta se esgota, né, na tentativa de compensar essa resistência à insulina, essa dificuldade da insulina agir, então essa função de célula beta começa a cair e a glicemia automaticamente começa a se elevar. E mesmo nesse momento que o paciente tem glicemia considerada diagnóstica, mesmo assim, esse diagnóstico pode não ser feito porque pela ausência de sintomas e porque as pessoas não fazem exames. Então, é recomendável que todo adulto acima de 40, 45 anos comece a fazer um screening para o diabetes mellitus do tipo 2. E o diabetes mellitus do tipo 2, ele conta com uma série de defeitos que contribuem para a hiperglicemia. Esse slide ele contempla apenas os conhecidos. E a gente sabe que, diante desses defeitos conhecidos, a indústria farmacêutica acaba pesquisando medicamentos que possam atuar exatamente nesses defeitos, né? Então, fizeram 100 anos que a insulina foi descoberta, em 1921 ela foi descoberta, em 22 ela começou a ser aplicada, foi descoberta quase que simultaneamente no Canadá e na Dinamarca, mas no Canadá eram professores de universidades e tal, que não tinham condições de fabricar essa insulina, então o laboratório Eli Lilly comprou essa patente por cerca de $1 da época, né? Porque quem descobriu não queria ganhar dinheiro com isso. Então, o laboratório começou a fabricar a insulina, no início era uma insulina de ação rápida, as injeções eram muito dolorosas, tinham que ser dadas de 4 em 4 horas, mas, de qualquer maneira, isso trouxe uma nova esperança para pessoas que tinham diabetes tipo 1, principalmente. Essas pessoas estavam fadadas a fazer uma dieta de fome, né, de subnutrição, e de forma que pudessem viver mais alguns meses, no máximo 1 ano ou 2. Então, essa redução da secreção de insulina, ela ocorre também no diabetes tipo 2, só que a gente vai vendo mais lentamente e, por isso, a gente não vê sintomas. Existe também um defeito na célula alfa, que secreta inapropriadamente o glucagon, aumentando a hiperglicemia. Existe um aumento da produção hepática de glicose, que contribui também, principalmente aquelas pessoas que reclamam muito, que acordam com a glicose mais alta, né? Aquele paciente com diabetes que se trata e mesmo assim acorda com ela mais alta, e ao longo do dia vai caindo essa glicemia por ação dos medicamentos, por diminuição da resistência à insulina. Tá aí, o problema é que o fígado ele também perde a sensibilidade, de certa forma, à ação da insulina e acaba que aumenta a sua produção de glicose. No cérebro também, o diabetes, existe uma disfunção de neurotransmissores que também colabora para a hiperglicemia. No músculo, a gente sabe já há mais tempo que existe uma diminuição da captação muscular de glicose devido à resistência à insulina, aumenta a lipólise quando falta insulina, e com isso se degrada mais triglicerídeos e aumenta a resistência insulínica. Existe um efeito chamado incretínico, que se dá pelo aumento da secreção de hormônios gastrointestinais, que aumentam a secreção de insulina. E o mais novo player disso tudo aqui é o nosso rim, que a gente achava que tinha pouca coisa a ver com hiperglicemia, e hoje em dia a gente sabe que o paciente com diabetes tipo 2, ao invés dele excretar toda essa glicose que tem a mais no sangue, aumentando a lesão de tecidos,
Ao contrário, esse rim acaba reabsorvendo mais essa glicose. E, com isso, uma absorção paradoxal, não é? Então, o rim tem muito a ver nessa parte da glicemia, e nós vamos ver que, por conta disso, medicamentos foram descobertos que pudesse melhorar o diabetes através da ação no rim. Bom, o bom da coisa é que a gente sabe que o melhor controle significa menos complicações, porque a gente trata a diabetes para evitar suas complicações. Complicações microvasculares e complicações macrovasculares, que são a maior causa de morte do paciente com diabetes. Então, o KPDS, que foi um estudo da década de final dos anos 80 e anos 90, mostrou que para cada 1% de redução da hemoglobina glicada, houve uma redução de risco de 21% de mortes por diabetes, 14% de infarto, 37% em média das complicações microvasculares, transtornos vasculares periféricos e insuficiência cardíaca. E o mais interessante que eu assisti ano passado no Congresso Europeu, esses pacientes continuam sendo seguidos. Obviamente, a maioria já deve ter morrido, falecido ao longo desse tempo, porque de 1980, quando o paciente foi incluído para, vamos dizer, com 60, 50 anos, realmente muitos já teriam passado dos 100 anos. Mas essa coorte que permaneceu viva, ela continua tendo uma memória metabólica daquele período em que o controle foi melhor do que a população do outro grupo. Então, vale a pena, diabetes tipo 2, isso não mudou, diagnosticar precocemente e tratar precocemente, porque isso vai se refletir ao longo da vida do paciente. O paciente com diabetes, ele, em geral, é um paciente com outras comorbidades. Esse estudo mostrou que a população brasileira de diabéticos tipo 2, 85% tem sobrepeso, 65% tem níveis elevados de colesterol LDL, que é o que a gente usa para nos basear no tratamento, né, na queda que a gente deseja para o paciente. 71% tem hipertensão arterial, a gente sabe que pode mesmo preceder também o aparecimento do diabetes, o sobrepeso e obesidade, principalmente. Pacientes com diabetes tipo 2 possuem risco 2 vezes maior de desenvolverem doença cardiovascular. Eu diria que pelo menos 2 vezes maior, né? Em alguns estudos, a gente vê que isso pode estar até mais aumentado. Bom, e a gente tem etapas que auxiliam na escolha dos medicamentos para um indivíduo com diabetes tipo 2. Então, não basta chegar no consultório, a gente olhar para o indivíduo e tirar uma carta da cartola para dizer esse aqui vai ser o seu medicamento. A gente ainda não chegou na medicina de precisão, que seria o sonho, né? Você ter o indivíduo bem definido, com quais medicamentos ele poderia melhorar mais. Porém, a gente já tem algumas ferramentas que nos ajudam a escolher. Então, a primeira coisa são as estratificações. A gente tem que fazer estratificação do ponto de vista metabólico, cardiológico e renal, cardiovascular e renal. São as 3 estratificações que eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, qual é a meta que você vai tratar um paciente com diabetes tipo 2? A gente sabe que o paciente mostra bom controle quando ele tem uma hemoglobina glicada menor do que 7. Mas a gente sabe também que essa hemoglobina glicada, ela reflete a média da glicose dos últimos 3 meses. Eventualmente, um paciente com muitas hipoglicemias, ele pode ter uma média mais baixa, mas nem por isso esse paciente está bem controlado, porque a hipoglicemia é uma comorbidade que pode levar, inclusive, à morte. Então, a gente não deseja que o paciente tenha hipoglicemia, e até porque, quando ele corrige a hipoglicemia, em geral, ele faz hiperglicemia. Então, com isso, ele vai fazendo uma variabilidade glicêmica totalmente
indesejável. E a glicemia de controle pré-prandial é em torno de 80 a 130, embora tenha pacientes que consigam ficar mais ou menos ali de 90 a 100, porque 80 já é considerado um pouco baixo até, dependendo do tratamento que o paciente faça. Por exemplo, com insulina, a gente tem mais medo da hipoglicemia. Então, se o paciente tem uma expectativa de vida longa, está recém-diagnosticado, não tem comprometimento pelo diabetes, a gente realmente vai apertar esse controle e tentar manter uma glicada abaixo de 7, no máximo 7,5. Já quando esse paciente começa a ter comorbidades e até mesmo alterações cognitivas, a gente começa a ter um pouco mais de cuidado para evitar fazer mal ao paciente, né? Principalmente a hipoglicemia, que a gente tem tanto medo e que pode levar, inclusive, ao risco aumentado de fraturas, porque esse paciente está mais sujeito a cair. Então, a gente considera uma boa meta a glicada menor que 8. E, finalmente, quando o paciente não tem realmente expectativa de vida, enfrenta uma doença terminal, um tratamento paliativo, a gente esquece a hemoglobina glicada, evita os extremos da glicemia para que ele não tenha nem hipo, nem hiperglicemia, né? A gente sabe que a hiperglicemia também pode ser danosa nessa fase, facilitando infecções, e controla o paciente de forma que ele fique confortável. É claro que isso aqui não é tão amarrado assim, pode ter paciente entre esse estado primeiro e segundo, entre o segundo e o terceiro, e aí a gente realmente vai ter que ganhar experiência para poder tratar esses pacientes. Bom, e como é que eu faria, então, a estratificação do risco cardiovascular? Como eu mencionei no início, o grande medo realmente é do desfecho cardiovascular no paciente com diabetes, que pode ser um desfecho fatal se esse paciente não estiver sendo bem acompanhado. Eu já digo que paciente de baixo risco diabético, ele praticamente não existe. Ele já sai do risco intermediário, porque basta ter diabetes para ter risco de doença aterosclerótica. Então, homens acima de 40 anos ou mulheres acima de 50 anos que nunca tiveram eventos, não têm evidência de doença aterosclerótica, não tem fatores que vocês vão ver a seguir de estratificação de risco, sendo considerados apenas pela idade, já tem um risco intermediário. Esse risco passa a ser alto quando esses pacientes já, através de exames, a gente consegue ver que eles têm score de cálcio já que não zerado, né, já presente, placas aterosclerótidas incarótidas, e esse que eu acho o exame mais fácil de mandar fazer, um dopplerzinho assim da carótida, né, da vertebral, para ver se esse paciente tem oclusão maior que 50%, isso é considerado um risco muito alto de evento. Tem, hoje em dia, a angiotomografia coronariana, né, que mostra as placas, o índice tornozelo braquial, que não é um índice muito usado, que muitos pacientes têm calcificações em artérias terminais, aneurisma de aorta abdominal. Então, pacientes que têm alguma evidência, uma dessas evidências é considerado risco alto. Ou então, aqueles fatores de estratificação de risco que eu mencionei antes, duração do diabetes maior que 10 anos, história familiar de doença coronariana prematura, presença de síndrome metabólica. Então, aquele paciente que tem diabetes tipo 2, tem aquele aumento da circunferência abdominal, tem gordura hepática, esse é um paciente de alto risco também. Paciente diabético com hipertensão arterial tratada ou não tratada, ou seja, diabetes mais um fator de risco praticamente. O tabagismo ativo, o paciente com diabetes não pode fumar, realmente ele acrescenta um grau de gravidade, a arteriopatia dele muito grande. Pacientes com doença renal crônica, eles têm uma chance muito maior de vir a morrer de doença cardiovascular. Então, é mandatório que a gente calcule
a taxa de filtração glomerular estimada por aplicativos que a gente tem no telefone celular, da Diabetes Kidney Foundation, enfim, tem vários, a gente usa o CKD-EPI, é o preferido, e é considerado já uma redução da taxa quando ela está abaixo de 60 ml por minuto e a presença de albuminúria acima de 30 miligramas por grama de creatinina. Alguma coisa aconteceu aqui. Você deve ter clicado na lupinha. Aperta o escape. Acho que volta. Tá, aí. Pronto. Bom, e ainda existe os pacientes de risco muito alto. E aí são aqueles pacientes que, às vezes, até descobrem o diabetes quando são internados com uma síndrome coronariana aguda, infarto do miocárdio, angina instável, a angina estável, infarto antigo também, são pacientes de risco muito alto para infartar de novo. Pacientes que tiveram AVC aterotrombótico, história de ataque isquêmico transitório, insuficiência vascular periférica ou amputação de membro significa ter que avaliar esse paciente do ponto de vista cardiovascular, porque com certeza a gente vai encontrar alguma coisa, alguma lesão também. Revascularização de carótidas significa que ele já teve uma placa obstrutiva, coronárias ou vasos periféricos. Aterosclerose, como eu mencionei, acima de 50% de estenose em qualquer território vascular. Então, esse é aquele paciente de risco muito alto. Bom, e a mortalidade de doença cardiovascular, como eu citei antes, vocês estão vendo aqui agora um compilado, um aumento do número de fatores de risco, mostrando que quanto maior o número de fatores de risco, tanto no diabético quanto não diabético, tem uma taxa de mortalidade maior. E vejam só como é que no diabetes essa taxa é maior do que no não diabético. Complicações cardiovasculares e renais, portanto, são o nosso foco quando a gente quer tratar um paciente com diabetes, além, é claro, de todas aquelas complicações microvasculares que vocês conhecem, que são a retinopatia diabética, a neuropatia diabética. Porém, a doença renal, a gente se preocupa, além de tudo, porque ela aumenta o risco cardiovascular. Então, 31% da doença renal crônica é causada pelo diabetes. E um rápido declínio da função renal está associada com aumento da morte cardiovascular. Atentem para o fato de que o paciente com diabetes pode ter outros tipos de doenças renais, ok? Por exemplo, mieloma múltiplo. Então, quando a gente vê uma nefropatia evoluir de uma forma um pouco diferente que a gente conhece do diabetes, é mandatório uma avaliação pelo nefrologista para afastar outras causas, inclusive tratáveis. O DM2 e doença cardiovascular. Mais ou menos 50% de mortes em pacientes com DM2 no mundo são causadas por doença cardiovascular. E a gente pensa que, inclusive, existe uma subnotificação dessas causas de mortes desses pacientes. Eles possuem um risco, como eu comentei anteriormente, de 2 a 5 vezes maior de desenvolver insuficiência cardíaca. A gente esquece que a insuficiência cardíaca é uma complicação precoce e frequente em diabetes tipo 2. Voltou. Pronto, foi. Bom, e aí a gente teve que voltar a estudar um pouco mais de nefrologia, e agradeço aos colegas nefrologistas que também vêm dividindo esses pacientes com a gente está aprendendo junto a cuidar mais dos nossos pacientes. Então, vocês podem ver aqui a classificação da doença renal crônica, e no caso é doença renal do diabetes, que a gente chama hoje em dia, DRD. Então, podem coexistir aumento da proteinúria com redução da taxa de filtração.
mas também pode haver apenas um ou outro. De qualquer forma, quando esse paciente evolui para uma maior proteinúria ou para uma menor taxa de filtração glomerular, esse paciente está se dirigindo para o risco muito alto cardiovascular, ok? Bom, e aí a gente tem os nossos fármacos, né, que muitos aqui conhecem, alguns podem não conhecer, eu não tenho tempo para me deter em cada fármaco, mas basicamente a gente trabalha com esses aqui. Uma biguanida, que é a metformina, que já fez 100 anos, né, e mais de 60 de uso. As gliflosinas, que são os inibidores da SGLT2, que têm como ponto de atuação o rim, diminuindo essa reabsorção renal da glicose que eu citei anteriormente. Os hormônios incretinomiméticos, que são hormônios semelhantes aos nossos hormônios gastrointestinais, a gente usa os análogos do GLP-1, mas vem por aí também medicamentos biohormonais, com o GIP e o GLP-1, por exemplo, e não está longe essa realidade. Nós temos os inibidores da DPP-4, que são medicamentos que perderam um pouco a força no tratamento dos pacientes, porque agora nós temos medicamentos melhores, mas eles também são de uma era mais recente, mais ou menos uns 20 anos, e também trabalham também de forma a aumentar a meia-vida dos hormônios incretínicos. Das glitazonas, que também tem um pouco mais de 20 anos de uso, nós temos somente a pioglitazona. E as sulfonilureias, que são realmente, talvez, junto com a metformina, os medicamentos mais conhecidos e, junto com a metformina, os mais prescritos no mundo inteiro, porque são os mais antigos e os de menor custo. Hoje em dia, nós damos preferência às sulfonilureias mais modernas, porque elas causam menos hipoglicemia. Porque a sulfonilureia, ela atua de forma glicose independente, ou seja, você pode estar com a glicemia normal e tomar uma sulfonilureia, sua glicose vai cair. Diferente, por exemplo, dos hormônios incretínicos, que eles só reduzem, e também as glifosinas só reduzem a glicose quando ela está alta. Bom, e nós temos aqui a insulina, que é um hormônio que, desde a sua descoberta, só vem melhorando, e agradeço aos colegas pesquisadores que melhoraram bastante a qualidade do tratamento com insulina dos pacientes, chegando a insulinas muito parecidas com a ação fisiológica de pessoas que não têm diabetes. Então, antes, como é que era? Antes das mudanças que eu vou citar. A gente via o medicamento pela eficácia, se ele dava hipoglicemia ou não, se aumentava de peso ou não, se era injetável ou não, e o custo, e os eventos adversos, evidentemente. Então, por exemplo, vimos a metformina, aqui o inibidor do DPP-4 é considerado um medicamento de ótima tolerância, não engorda. A pioglitazona, ele, apesar de ter uma eficácia alta e não dar hipoglicemia, é um medicamento que faz ganho de peso e retém líquido. Então, a gente tem que ter muito cuidado, apesar do baixo custo, com pessoas que têm risco de insuficiência cardíaca. As sulfonilureias têm uma alta eficácia, causam hipoglicemia, causam discreto ganho de peso, não são injetáveis e têm baixo custo. E a gente dá preferência à gliclazida e à glimepirida, que tem menor risco de hipoglicemia. E as insulinas, né, que têm a eficácia ilimitada, quanto maior a dose, maior o efeito. Elas podem ocasionar hipoglicemia, ganho de peso, sim, principalmente naqueles pacientes que não aderem a um projeto de mudança de estilo de vida. São injetáveis, porém, as agulhas que nós temos hoje em dia, elas realmente são indolores, a ponto dos pacientes duvidarem se receberam a insulina ou não com a injeção.
e o custo pode ser de baixo até muito alto. E, finalmente, as classes mais novas, das glifosinas e dos agonistas do receptor de GLP-1. O primeiro, ele tem uma eficácia média, né? Não é um medicamento potente, como, por exemplo, uma sulfonilureia, porém, ele sozinho ou com a metformina não costuma dar hipoglicemia, ele colabora para a perda de peso, principalmente perda de líquido, mas também perda de açúcar, porque o paciente passa a eliminar cerca de mais 80 gramas de açúcar por dia, o que é mais ou menos parecido com uma corrida numa esteira. Eles não são injetáveis, têm uma tolerância boa, têm um custo de médio para alto, e eventos adversos são principalmente as infecções geniturinárias mais relacionadas às micoses. A questão da cetoacidose no diabetes tipo 2 praticamente não existe, porque no diabetes tipo 1, esse medicamento pode cursar com uma cetoacidose com glicose normal. Aí seria uma outra aula só para falar sobre isso. Eles podem causar depressão de volume, porque nessa diurese, com a perda da glicose, é uma diurese osmótica, perde glicose, sal e água. A gangrena de Fournier foi apontada como evento adverso, e aqui a gente tem gente que faz pesquisa clínica, nem sempre está associada a algum efeito do medicamento, né? Porém, a gente não pode deixar de citar, isso está escrito em bula. Os agonistas do receptor de GLP-1, eles têm uma eficácia bastante alta, quanto mais alta a hemoglobina glicada, maior a queda. Eles não cursam com hipoglicemia, tanto é que são pesquisados para tratar obesidade em pacientes não diabéticos, é o que a gente mais vê hoje em dia as pessoas usarem, né, esses análogos para emagrecer, e atenção, porque os que a gente tem no mercado, eles são para tratar diabetes. O uso para obesidade ainda é off-label. Então, o único que a gente tem é a liraglutida, que foi pesquisada numa dose de 3 miligramas, que é usado na obesidade. Porém, a liraglutida de 1,8 é para tratar diabetes, e a semaglutida que a gente tem até agora, que é injetável e também oral, eu ia falar aqui, porque esse quadro já está ultrapassado. A gente já tem um deles, que é por via oral. Eles realmente têm sido comprado por pessoas que querem emagrecer, não necessariamente pessoas obesas, as pessoas obesas também, mas a gente vai ter esses medicamentos em breve para a obesidade. Em junho, agora, essa semana, aliás, a gente vai ter o Congresso Nacional de Obesidade, Congresso Brasileiro de Obesidade, e os temas estão realmente quentíssimos, muito atualizados, e quem quiser pode se inscrever. Bom, o custo é alto para a maioria da população, e é uma pena, porque muitos pacientes se dão muito bem com a medicação, mas têm que parar ao longo do tratamento, porque realmente o custo é muito alto. O principal efeito colateral são as náuseas e vômitos, em algumas pessoas, efeitos gastrointestinais podem ser vistos, a ponto de ter que parar a medicação, mas é muito raro. Bom, os efeitos chaves dos inibidores da SGLT2, quer dizer, a gente quer saber por que eles fazem tão bem, né? Na verdade, eu não vou ter como mostrar todos os estudos, mas a gente sabe que, ao serem investigados na sua segurança cardiovascular, em 2015 foi aberto o primeiro estudo de segurança, que foi o EMPA-REG, que mostrou uma superioridade na prevenção de morte cardiovascular, por exemplo. Então, foi realmente revolucionário, aquele efeito que você não espera, o que se esperava é que tivessem neutralidade. E aí foi-se estudar por que esses medicamentos foram capazes de prevenir tantos eventos como morte cardiovascular e insuficiência cardíaca.
E o evento insuficiência cardíaca, ele foi visto como internações por insuficiência cardíaca logo nas primeiras semanas de uso desses medicamentos. Então, o que se sabe é que esses medicamentos promovem glicosúria, então eles diminuem a hiperglicemia e, com isso, eles diminuem a glicotoxicidade da célula beta. Diminuindo a glicotoxicidade, há uma recuperação da função da célula beta e a redução do peso também diminuindo essa resistência insulínica. E ele tem efeitos extraglicêmicos, como o aumento da natriurese. Os pacientes hipertensos costumam reduzir seus diuréticos ou mesmo retirar, e às vezes até diminuir dose de medicamento para a hipertensão. Então, é um efeito extraglicêmico muito desejável. A redução do fluido intersticial, do volume plasmático, existe um aumento da hematopoiese, isso tudo melhora a perfusão dos tecidos, redução da pressão arterial e atentem para esse efeito aqui, redução da pressão intraglomerular. Esse talvez seja a causa da proteção renal que esses medicamentos também apresentaram, tanto nos estudos de desfecho cardiovascular, como desfecho primário, quanto nos estudos onde esse efeito renal era o desfecho primário. Então, se corroborou essa ação de proteção renal, alentecendo essa queda da função e diminuindo a albuminúria com o uso dessa medicação em relação ao grupo que não usou. Já os análogos do receptor de GLP-1, eles regulam a glicose. Só um momento. Porque eles aumentam a secreção de insulina, como eu disse antes, glicose independente, mas também diminuem a secreção de glucagon. Além disso, eles promovem uma redução do esvaziamento gástrico, dando aquela sensação de plenitude gástrica, aumentando a saciedade. Mas também eles atuam em mecanismos centrais, nos centros da fome, da saciedade, reduzindo a busca pelo alimento, reduzindo a ingesta de energia, levando à perda de peso. Bom, e como é que era o guideline em 2012, né? Para mim, esse guideline já foi uma evolução e tanta, porque eu poderia mostrar aqui para vocês guidelines mais antigos, com 3, 4 medicamentos no máximo. Esse aqui já foi, em 2012, a gente já tinha várias classes de medicamento, né? Conforme eu disse aqui para vocês, só que a escolha do medicamento era daquela forma como eu mostrei. A partir de 2008, a metformina foi incluída como uma droga a ser iniciada tão logo o paciente era diagnosticado, porque antigamente era só medidas de estilo de vida. Depois passou a ser medidas de estilo de vida e metformina na dose máxima necessária para aqueles pacientes que toleram a dose máxima eficaz, que é a dose de 2 gramas por dia, sempre começando de forma devagar, para não dar efeito colateral, o principal é efeito gastrointestinal. E a escolha do segundo medicamento, caso esse paciente não atingisse a meta em 3 meses, era ou uma sulfonilureia, que era escolhida por ter um custo baixo, por ter uma eficácia alta, e aí o cuidado com a hipoglicemia aqui, ou a metformina mais a pioglitazona, e aí cuidado com ganho de peso, com a insuficiência cardíaca, a metformina mais o inibidor da DPP-4, que foi uma excelente associação, porque não dava hipoglicemia, tinha uma ação tem uma ação potencializadora um do outro, e a metformina mais o GLP-1 também uma excelente combinação, já que trata também a obesidade desse paciente, levando ao melhor controle, ou a metformina mais uma insulina, em geral, uma insulina basal.
e aquele paciente que não fosse controlado com uma associação dupla era associada uma terceira droga até que esse paciente fizesse um tratamento apenas à base de insulina ou de insulina com metformina, se fosse possível manter. Em 2018, esse algoritmo já ganha uma cara completamente diferente. O que aconteceu em 2018? Passou-se, então, diante dessas novas descobertas, dessas novas evidências desde 2015, né, de prevenção, que agora a gente tem drogas que levam à prevenção cardiovascular. Então, primeiro começa a metformina e depois vai se fazer a estratificação desse paciente, como eu citei antes, né? Os pacientes que têm doença cardiovascular predominante, começa-se então um GLP-1 ou um inibidor da SGLT2 com benefício comprovado. Naqueles pacientes com insuficiência cardíaca ou onde predomina a doença renal, a droga preferida já passa a ser a gliflozina, por conta dessa demonstração de prevenção do avanço da doença renal. E naqueles pacientes sem doença renal ou cardiovascular, continuava mais ou menos a mesma coisa que antes, acrescentando também um olhar sobre o peso e sobre o custo dessas drogas, e principalmente evitando a inércia durante o tratamento. Aqui são alguns dos resultados que esses medicamentos, por exemplo, as gliflosinas apresentaram. Esse aqui foi o EMPA-REG em 2015, para vocês terem uma ideia, olha a curva, parece aquela boca do jacaré. A partir de um certo tempo, as curvas se afastam e os pacientes que fizeram uso da gliflosina tiveram 38% chance menor de risco de evoluir com morte cardiovascular do que aqueles que não usaram a empagliflozina. E 32% menos taxa de mortalidade por todas as causas. Hospitalização por insuficiência cardíaca também. Aqui, por exemplo, já é um estudo onde o desfecho renal era primário. Então, era esse desfecho composto, né, de um aumento do declínio dessa taxa de filtração maior que 50% sustentado, ou seja, esse paciente está piorando realmente, a evolução para a doença renal terminal, morte renal ou morte cardiovascular. Então, esse era um desfecho renal composto, por exemplo. E houve 39% menos essa taxa de risco relativo dos pacientes que usaram outra gliflozina, que no caso foi a dapagliflozina de 10 miligramas, do que o grupo que usou placebo. Então, vejam só a alegria que a gente teve de ver que, finalmente, a gente tem drogas que conseguem reduzir aquele risco residual que o paciente, mesmo tratado de forma excelente, né, o paciente renal crônico, ele tem um risco residual muito alto de vir a evoluir para insuficiência renal terminal e morte cardiovascular. Então, é uma droga que já reduz esse risco. Então, não é à toa que essa droga já está no SUS, como eu vou mostrar para vocês. Então, houveram muitas evidências, tanto primárias quanto secundárias, que fizeram com que esse consenso de 2018 fosse revisto em 2022. Então, foi um consenso. Lembrar que consenso, nesse caso aqui, não existe consenso, né, gente? 100% nunca vai existir. Então, quando mais de 60% dos experts eram perguntados, quando mais de 60% concordava, era consenso. Então, nessa hora, então, a metformina sai da obrigatoriedade de ser iniciada ao diagnóstico e entra o quê? Aquela avaliação de estratificação
do risco cardiovascular. Então, se é um paciente de muito alto risco, e esse paciente tem uma glicemia pouco aumentada, e não pode tomar 2 drogas, por exemplo, sob o risco dele fazer hipoglicemia, dá-se preferência à droga com comprovação maior de prevenção do risco cardiovascular ou renal. Lembrando que a metformina, ela sempre que puder, deve ser associada, porque a história da metformina não foi jogada fora. Até porque a maioria dos estudos onde essas drogas novas foram testadas foi em associação com a metformina. Mas não quer dizer que precisa da metformina para elas se mostrarem eficazes. Então, eu sei que o meu tempo não é muito maior, como vocês podem ver, a gente avalia agora o paciente se ele tem doença aterosclerótica, se ele tem alto risco cardiovascular, se ele tem insuficiência cardíaca, se ele tem insuficiência renal, e vai dar preferência a esses tratamentos. Por outro lado, a gente foca muito também na obesidade, que a gente sabe que pessoas que têm uma perda de peso maior do que 15%, quando abrem seu diabetes, elas podem serem levadas a um controle tão excelente que muitos confundem com remissão do diabetes. Mas remissão de diabetes tipo 2 é um termo usado de forma errada, porque a doença está lá. Então, se esse pâncreas chegou a entrar em esgotamento em algum momento de estresse, ele vai novamente, se a pessoa ganhar peso, usar cortisona, tiver uma doença infecciosa, essa glicemia vai aumentar novamente. Então, hoje em dia, na SBD, como é que a gente faz? O DM2 sem complicação cardiovascular ou renal, a gente usa a hemoglobina glicada inicial deles e começa a metformina e vai acrescentando a terapia dupla. Se não resolver, vai para a terapia tripla, com duas drogas antidiabéticas, e se não resolver, vai para a terapia quádrupla ou terapia baseada em insulina. Isso aqui foi um avanço. Glicada entre 7,5 e 9, a gente já começa com terapia dupla. Porém, quando está assim, em torno de 7,5, a gente tem que tomar cuidado para iniciar uma terapia dupla que não cause hipoglicemia. Então, evitar a sulfonilureia. Acima de 9, pode ser uma terapia dupla ou uma terapia baseada em insulina, por exemplo, começar somente uma insulina basal e manter as drogas orais. E quando é um paciente sintomático com glicada acima de 9, a gente não tem dúvida que esse paciente está precisando de insulina, mas não quer dizer que vai ser para sempre. Essa é uma outra novidade. O paciente sempre pergunta, mas eu vou ficar dependente de insulina? Não, você está requerente de insulina, você está precisando da insulina. Mas a partir do momento que a gente vê que pode abrir mão da insulina e controlar seu diabetes, pode ser que a gente consiga sem insulina. Quando o paciente tem doença cardiovascular aterosclerótica, e esse é o guideline, continuo com o guideline da Sociedade Brasileira de Diabetes, vocês podem acessar na página da SPD, que é www.diabetes.org.br, tem as diretrizes da SPD, estão excelentes, um linguajar, e é para todos aprenderem ali, está excelente mesmo, de ótimo nível. Então, paciente que tem doença cardiovascular aterosclerótica, a gente faz metformina com um GLP-1 ou um inibidor da SGLT2. Se não controlar, a gente associa ou um ou outro, dependendo do que escolheu primeiramente, e se continuar elevada, porque não basta somente usar a medicação, a gente precisa do controle da doença. Então, a terapia quádrupla, que seria a metformina, mais o inibidor da SGLT2, mais o GLP-1 e mais outro antidiabético, que não pode ser inibidor da DPP-4, que não vai adiantar nada, porque já está usando o GLP-1, ou a gente associa um pouco de insulina para esse paciente.
Bom, e no tratamento, então, do paciente com diabetes tipo 2, quando ele tem doença renal, e a gente vai acompanhando esse paciente e envia para o nefrologista, né? Principalmente quando essa taxa de filtração cai abaixo de 45, 30 principalmente, esse paciente pode fazer uso, não esqueçam que a metformina pode ser usada na doença renal crônica, porém, se a taxa de filtração tiver menor do que 30, ela deve ser retirada. Se tiver entre 30 e 45, a gente deve reduzir a dose à metade. E a mesma coisa se estiver acima da meta, até chegar à terapia quádrupla. Então, é recomendado o uso da gliflozina nesses pacientes. Os estudos mostram até o uso desses medicamentos com taxas acima de 20 ml por minuto. Então, mas a gente tem que sempre respeitar a bula. E aqui na insuficiência cardíaca, as evidências são muito fortes, é um efeito de classe. Não dá para dizer que uma gliflozina é melhor do que a outra, todas mostraram melhora da insuficiência cardíaca com poucas semanas de tratamento. Então, isso é mandatório nos nossos pacientes com diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca. Tanto é que, após a aprovação pela Conitec, o Ministério da Saúde passou a fornecer os inibidores da SGLT2, porém ainda com um protocolo muito antigo, né? Apenas para pacientes acima de 65 anos, com doença cardiovascular estabelecida. A gente sabe que os pacientes com idade menor já são também, já existem evidências de que eles também são beneficiados, e pacientes com apenas múltiplos fatores de risco, sem a doença estabelecida, também são beneficiados. Então, a gente espera que esse guideline, esse protocolo, esse PCDT do Ministério seja atualizado ainda esse ano. Bom, então, para terminar, o que mudou no tratamento do diabetes tipo 2? Eu diria que eu tive assim, a honra de presenciar todas as mudanças desde a década de 80 para cá, e foram muitas, né? Mas, para a nossa aula, eu digo que, para a tomada de decisão no tratamento da hiperglicemia, deve-se primeiro estratificar o risco cardiovascular, renal e metabólico para a escolha certa dos medicamentos. Além do controle glicêmico, o uso dos inibidores da SGLT2 e GLP-1, associados ou não à metformina em pacientes de risco, se mostram eficazes na redução de desfechos cardiovascular e renais. Diante de um paciente com diabetes tipo 2, que já apresenta doença cardiovascular ou renal, é recomendado o uso dessas novas classes, conforme as evidências, independente do uso da metformina. E que o foco na obesidade, com a possibilidade das perdas acima de 15 quilos, podem levar a um excelente controle da doença. Era isso que eu queria falar para vocês. Desculpa se eu me alonguei, mas a gente fica empolgada e acaba falando mais do que deve. Muito obrigada. Não, tá no horário, doutora Rosane, tá dentro do horário. Estamos no horário? Que bom. Tá. Nós temos meia hora para poder explorar um pouquinho mais assim, ó, assim, com perguntas que já temos no chat. Vai ser um prazer. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Eu vou ser indelicado, eu deveria perguntar do chat primeiro, mas de qualquer maneira, para não voltar a falar, eu falo demais, na verdade. Então, assim, é uma dúvida que eu tenho em relação a quando se estratifica o paciente com diabetes, ele já está com a diabetes. Você citou no início da aula que é muito importante fazer essa triagem anterior, porque a resistência à insulina aparece antes da diabetes. Aí a resistência à insulina leva a uma lesão endometrial, em tese. Sim. E aí eu tenho... Endovascular. Isso. E aí vai ter uma lesão, o risco quando aparece nesses pacientes, quando abre a diabetes, ele já abre com um risco mais alto. Então, Já. se eu tivesse tratado esse endotélio, entre aspas, desse paciente, eu teria, provavelmente, se atuado na resistência insulina, eu teria evitado algum desfecho ou alongado esse desfecho. Isso é verdade?
É verdade, porque a gente trata o pré-diabetes, né? A gente Sim, sabe que a obesidade é a maior causa de disfunção endotelial, aí no caso. Tratar sim, não significa só tomar medicamento, sim, né? É, aumentar a atividade física é um excelente tratamento para diminuir a resistência insulínica, emagrecer, pelo menos 5% do peso já começa a se beneficiar, 10% e manter, que é o mais difícil, se beneficia muito, e 15%, então, é mais do que excelente, se comparando, inclusive, a cirurgias bariátricas que fazem o paciente entrar nessa remissão, nessa tal de remissão que a gente sabe que não existe, né? Então, realmente tratar o diabético antes de ficar diabético, por exemplo, você tem na família uma pessoa com obesidade e diabetes, um parente de primeiro grau, sim. você já é um candidato a ter esse problema, então você já pode se cuidar, tratar preventivamente. Eu entendi que você talvez quisesse dizer usar um medicamento, né? Mas Não, não, lembrando, a não farmacológica é excelente, é exatamente isso que é eu isso queria aí. abordar. Mas a gente pode usar a metformina, e Metformina, geralmente sim, quem tem. sim, E outras drogas estão sendo estudadas no pré-diabetes, né? Principalmente, elas têm se mostrado eficientes em atrasar o início do diabetes. tá, Isso é interessante. isso, Mas se você tira a droga, a pessoa fica sim, volta, diabética. Mas são só tá. estudos por enquanto. Eu só queria fazer mais um comentário pequeno. Em relação ao Conitec, no final da aula, na verdade, o consenso atual até mudar, a minha pergunta é a seguinte: esses medicamentos de alto custo, eu achei muito interessante a sua tabela que você fez comparando todas as categorias, tá? Parabéns, foi bem didática. E, na verdade, tudo que é de alto custo, a gente sabe que tem que justificar para o Ministério da Saúde para poder judicializar, que Sim, seja, né, a aquisição, quando não está na Conitec, não está na Conitec como alguma coisa definida. Não falta estudos de farmacoeconomia na área de diabetes, que é tão importante, tendo visto desfecho? concordo. Faltava. A Sim, Sociedade Brasileira de Diabetes supriu, fizeram várias meta-análises, estudos de farmacoeconomia, e com isso conseguiu ajudar que tanto insulinas melhores fossem dispensadas pelo Ministério da Saúde para pacientes com diabetes tipo 1. E para essa aprovação das glifosinas foi a mesma coisa, né? Houve a proposta e já houveram várias audiências públicas para cada indicação, por exemplo, para essa indicação em que foi aprovada, tiveram muitas contribuições, isso foi bem estudado, sim, e, e com relação às próximas atualizações, está seguindo o mesmo caminho, a relação custo, risco-benefício, custo-benefício, que é muito importante, porque sim. nós somos 200 e quantos milhões de pessoas, e somos Exatamente. 16,8 milhões de Sim, pessoas com diabetes. Então, realmente é um custo que tem que ser muito bem justificado. sim. E você E aí sabe vai. também que essas drogas, quando vendidas para o governo, não têm o mesmo preço Sim. quando vendidas para o indivíduo, né? Então, é exatamente aí que é o ponto. E, na verdade, o uso off-label de alguns fármacos que você citou, que é conhecido, na verdade, você compra por ser tarja vermelha, seria por dispensação com receita médica, mas na verdade você compra na Deveria. farmácia. Mas a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? Chega no Não. balcão, acaba liberando. Então, isso acaba, na minha opinião, acaba complicando um pouquinho essas padronizações, essas judicializações, mas acho que isso é um tema que não é bem mais. Não vai dar tempo da gente Não dá, discutir. Tem sim. muita novidade em diabetes sobre isso. E Sim. eu tenho participado ativamente nisso. Que ótimo. Deixa eu passar para as perguntas, senão eu fico falando aqui. Deixa eu ver. Primeiro, eu tenho uma, já vi, não, tem algumas, tem um monte de parabéns aqui, parabenizando sua aula, sua Ai, que bom, didática. obrigada. Tem um monte, você pode abrir o chat que tem, o que mais tem, tem umas 50 aqui, sei lá. Mas vamos ver. Deixa eu pegar a primeira aqui, que é do Dr. Leonardo, inclusive. Ele falou da primeira foi. Está Ah, aqui. A visão clínica acerca qual é a visão clínica acerca dos inibidores do cotransportador 2 de sódio e glicose, né? Você já falou, tais como a da glicofisina, que você citou. Qual a visão clínica acerca desses inibidores? Você colocou ao longo da aula. a visão clínica, é,
é muito interessante, né? O paciente, ele refere até uma melhora no bem-estar, né? Sim, Você vê o paciente perder um pouco de peso, diminuir edema, e ele fala, não fiz dieta. Paciente sim, com diabetes que vem mantendo aquele peso constantemente, de repente, você vê ele perder 2, 3 quilos pela sim, medicação. É uma medicação que não diminui apetite, né? Ela só faz sim, realmente excretar a glicose. Raramente eu tive pacientes que não puderam fazer uso por causa de evento adverso, tipo infecção urinária, infecção ginecológica. A gente tem algumas recomendações para conseguir evitar a infecção repetitiva. E hoje em dia a gente até trata, continua o remédio e geralmente, se persistir, é que a gente troca o medicamento, né? Mas tem sim, uma visão realmente muito interessante. É usado direto pelos cardiologistas em cardiointensiva, para insuficiência cardíaca. A gente vê o medicamento sendo usado para não diabéticos, né? Já foi aprovado, tanto para insuficiência cardíaca quanto para doença renal. Nos estudos de doença renal crônica, a nefropatia por IgA, por exemplo, melhorou muito com esse sim, medicamento, não tinha nada a ver com diabetes. sim. Então, são Tá. coisas que acontecem, Sim, né? sim. Aquele efeito, sei lá, serendipity, talvez, Talvez, tira é. no que viu e acerta no que não Tira, viu. exato. Tem É, muito na nossa tem história. bastante. Tem bastante. Eu Na queria dar verdade, boa noite para o doutor Leão Zaguri, que eu estou vendo tá, aqui na sala, aqui, e que tá gentilmente com o me microfone convidou para fechado. estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Leão Zaguri. Tenho mais uma aqui. Deixa eu ver. O que os estudos clínicos sobre as abordagens dietéticas, como a dieta cetogênica de baixo carboidrato, evidenciam? O que esses estudos evidenciaram ou evidenciam? Fazem perder peso. Sim, Essa dieta ela é muito usada para grandes obesos, por exemplo, que têm IMC maior que 50, são internados para perder peso, para poder operar, para poder sim, fazer a cirurgia bariátrica, variável. né? Então, precisam perder peso rapidamente. Na prática clínica, eu não sou muito a favor dessas dietas, não, porque eu acredito mais numa mudança realmente moderada do estilo de vida. Sim, Prefiro isso, porque você faz 15 dias de dieta cetogênica, emagrece e tal, e depois você vai comemorar comendo pizza. Então, é, fica complicado, né? Mas que emagrece, toda dieta emagrece. Essa é a sim, conclusão. Toda dieta que você restringe alguma coisa, né? Você emagrece. sim. Tem uma pergunta da Suzana Moura, dos Santos. A fitoterapia, boa noite, doutora. A fitoterapia ajuda no controle controle comprovado da diabetes? A Ajuda? fitoterapia, Fitoterapia, é. Existe algum fitoterapia, fitoterapia? É, não, é assim, no nosso arsenal terapêutico não consta fitoterápicos, tipo chás e outras coisas que não têm evidência científica comprovada. Porém, para ela ficar feliz, eu digo que as glifosinas são compostos derivados da casca da maçã, sim, né? E que a maioria dos compostos eles são descobertos primeiro na natureza, né? Mas a casca da maçã não tem efeito nenhum, tá? Se comer a maçã, não tem nada a ver. A casca da macieira, desculpa. sim, Então, alguém resolveu estudar isso há muitos anos atrás e viu que tinha um efeito redutor de glicose, mas também matava, porque tinha um efeito tóxico. Então, a gente deve ter muito cuidado com o fitoterápico. Se o paciente quiser usar um fitoterápico que não tenha efeito colateral, mas, por favor, que mantenha os medicamentos que o médico prescreveu e discuta sempre com o seu médico. Eu tenho pacientes que usam homeopatia, outros medicamentos e tudo, mas tudo em comum acordo. tá. Mas controle do diabetes eu realmente nunca vi. É que o Doutor Leão está doutor levantando a Leão mão. levantou a mão, Sibeli, se você quiser abrir por favor, porque era para o chat, Animou. mas tudo bem.
Deixa... Bom, boa noite. Boa noite. Eu queria dar parabéns, em primeiro lugar, ao doutor Leon Rabinovich, que brilhantemente escolheu a doutora Rosane Cooper, tem uma capacidade didática extraordinária. Eu queria fazer um alerta, que eu sempre insisto nisso. Não é porque é natural que é inócuo. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas bem ruins. Por exemplo, a planta Briglia sápida é usada como antiespasmódico em algumas tribos mexicanas, chegou a provocar hipoglicemia e morte. Quer dizer, então, atenção ao uso que é dito natural. Eu acho que isso é extremamente importante. Não é porque é natural que é inócuo. Então, é preciso efeito colateral, ter muita atenção com o efeito colateral. Outro aspecto que eu gostaria de chamar, professor Hilton, a atenção, é para as mudanças realmente que a doutora Rosane chamou bastante atenção. No passado muito remoto, a metformina era considerada uma droga cetogênica, o que mudou o conceito totalmente, e aí ela hoje é a droga mais receitada no mundo para diabéticos. A outra questão é que, durante muitos anos, a medicina teve o fascínio de procurar um único remédio para tratar uma doença. Dizia-se que, quando se dava muito remédios, era porque não se sabia a causa. É porque não havia causa, haviam as causas. Então, hoje em dia, essa abertura para intervir em vários setores da economia onde há defeito, apenas como ressaltou a doutora Rosane, nós ainda não temos um marcador para saber exatamente qual é o defeito e qual é o medicamento que nós devemos utilizar. Então, eu aqui deixo essas palavras dos 54 anos que eu tenho tratando diabéticos e agradeço pouca experiência. estar aqui com vocês. Obrigado, Parabéns ao doutor Leon. Obrigada, Leon. Obrigado Rosane, pela contribuição. E a Panaceia, nós concordamos, inclusive os FITs também tem que ser... Ao final, vou falar de um prêmio da academia, que é sobre biodiversidade, mas assim, baseado em ciência. E o que o professor Leão citou é a panaceia, né? Ou seja, não existe um medicamento que cuide de tudo. Isso vem lá da medicina antiga que nós conhecemos, né? De qualquer maneira, assim, eu acho que, complementando só o que o professor Leão falou, existe algum teste de farmacogenômico que possa ajudar no diagnóstico? Diagnóstico? Desculpe, no tratamento, né? Em estratificar o Na tratamento. precisão do tratamento. Exato, que você citou medicina de precisão. Então, na verdade, você tem a farmacogenômica, que é uma das ferramentas para isso. Eu não sei se você eu tem... desconheço. Eu A psiquiatria tem alguns que utilizam para saber onde está atuando o citocromo, para saber se tem sinergia ou antagonismo. Né? Você categoriza entre metabolismo lento e rápido, na verdade, né? Não, eu acho que o algoritmo ainda se baseia em doenças, né? Ainda não se baseia no indivíduo. Fatores de riscos, né? Fatores de risco, o que ele apresenta. Tá. Por enquanto é assim. Outra perguntinha rápida. Desculpe, professor Leão, pode falar. Mas a indicação do algoritmo ela é fundamentada em pesquisas bastante com evidências extensas e tem evidências de que isso melhora, quer dizer, e inclusive essa busca, e agora passou-se a medir o quanto se evita o problema posterior, por exemplo, se evita a insuficiência cardíaca e se evita a lesão vascular ou a lesão oftalmológica, isso até dá mais fundamento ao algoritmo. Então, eu acho que isso é o custo-efetividade que eu falei da farmacoeconomia, que é o que o senhor está citando. Infelizmente, professor Dr. Hilton, nós ainda não temos isso.
Vou ficar muito feliz quando tivermos, porque aí já Sim. vamos saber o que Não, mas tem fazer. estudo em Não, andamento, viu? Com as formas eu, genômicas já eu tem vou mais bastante. além. Quando a gente puder mexer num gene e consertar esse gene Sim. e A deixar de ser bioengenharia diabético, a biotecnologia está tratando disso, estou tentando falar em mas isso está CRISPR. chegando lá, né? Está Está indo chegando. bem. Uma O série de CRISPR da vida doenças aí que já corta aqui, podem. coloca lá. Tá. É, Tem uma pergunta aqui só, desculpa, pois Maria não. Cecília Chaves. Ela, doutora Rosiane, boa noite, eu sou nutricionista e minha área é emagrecimento. Logo, tenho bastante pacientes com síndrome metabólica, diabetes e dislipidemias e problemas hepáticos. Minha conduta é baseada em não há necessidade de uma dieta restritiva devido à baixa adesão a longo prazo, como, por exemplo, low carb e cetogênica, mas baseada na utilização de alimentos com baixo índice glicêmico dentro de uma dieta hipocalórica, conforme o TMB do paciente. Gostaria de saber de sua opinião sobre a questão dietética em pacientes que não, ela enfatiza o não, fazem assim como os que fazem também. Não, eu acho que ela foi muito ponderada no que ela escreveu. Eu também, como eu comentei anteriormente, eu também não acredito em coisas, enfim, radicais, né? Como, por exemplo, a dieta cetogênica, a low carb, eventualmente, mas a maioria dos pacientes tem dificuldade para seguir as dietas, né? Porque perder peso não é tão difícil, o problema é manter essa perda. Para manter essa perda, você tem que continuar seu tratamento, quer seja a mudança do estilo de vida, né? O paciente aderiu à dieta, aderiu ao aumento do esforço físico, ou continuar a medicação que o ajudou a emagrecer. Se você tira a medicação, por exemplo, a obesidade é uma doença crônica. E aí os genzinhos lá do mal, eles vão fazer de tudo para voltar ao peso anterior. E isso já está comprovado cientificamente. Você perde peso e teu organismo ele vai fazer de tudo para você voltar a ganhar, quer seja fazendo você aumentar o apetite, ou, enfim, eles vão dar um jeito se você parar o tratamento. Então, é muito importante que o paciente continue o tratamento, né? Às vezes tem que fazer uma avaliação psicológica, psiquiátrica, tem pacientes que têm transtorno alimentar, e, enfim, são pacientes muito complexos, os da obesidade. Nem todo obeso fica diabético também, que se diga de passagem. Precisa ter uma falência da célula beta, porque senão todo obeso seria diabético. Isso não é verdade. Tá? Então, eu acho que o trabalho dela, da nutricionista, é fundamental para os pacientes, fundamental. Eles precisam aprender o que pode comer, o que pode ser comido, e não Sim. somente aquilo que é proibido. É um ponto interessante. Em primeiro lugar, hoje a medicina deixou de ser uni-especialidade, né? Na verdade, ela é multiprofissional e multidisciplinas, né? Dentro da medicina, própria O medicina. diabetes é o maior exemplo disso, né? As doenças Realmente. crônicas, principalmente todas as crônicas e É. degenerativas, elas têm que ter uma equipe de trabalho para manejo desses pacientes. Então, acho bastante interessante a colocação, tanto da Maricília como a sua colocação agora. É E bastante levando em interessante. consideração que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 são tratados por clínicos e cardiologistas, Sim, e sim. não pelo endócrino. Não existe endócrino para tratar todos os diabéticos. Não existe. O número é pequeno, né, de especialistas em endocrinologia, né? Tinha Então, cerca de 1.000 e poucos. Quantos temos hoje? 2.000? Oi? Então, quantos endócrinos nós temos hoje? 2, 3, 3.000? 4.000? Não, tem mais, tem Tem quase 5 mais? mil no Ah, país tá. todo, quase 5 mil. Mas ainda Mas é continua pouco. pouco. Eles estão mais concentrados no eixo do Sim, Sudeste, né? Sudeste. Sudeste e Sul. Uma coisinha, tem Mais mais uma alguma pergunta? pergunta, mas aqui é um resuminho que pediram. Só para fazer uma perguntinha, em relação a quando você vai associando doses, terapias, né, Drogas. drogas, né? Você associa com a dose plena ou você vai titulando a segunda dose, a dose do segundo medicamento?
metformina com outro. Eu mantenho metformina na dose. Essa colocação é perfeita, porque a associação de drogas permite uma dose menor, menos tóxica para alguns pacientes que não toleram, e um efeito bom. Mas, em geral, você tem que usar a dose máxima do medicamento. Por exemplo, Mas você vai titulando. Não, você mantém a que você tem e titula a segunda. Veja bem, a metformina você tem que começar com um comprimido de 500 e vai adicionando outro comprimido a cada 3, 4 dias, se o paciente não tiver intolerância, principalmente diarreia. Muitos pacientes apresentam. Empachamento. Aí você vai diminuindo, retrocedendo a dose máxima que ele suporta. Já a sulfonilureia tem titulação, elas têm titulação, são drogas hipoglicemiantes com ação rápida. Então, a associação é uma associação sinérgica e não aditiva, é uma sinergia que existe. Não, é independente, a sulfonilureia e a metformina. A sulfonilureia ela tem uma ação glicose independente, ela vai baixar a glicose. O problema da sulfonilureia é que, após pouco tempo, ela vai deixando de controlar o diabetes. Depois de 2, 3 anos, vai diminuindo esse controle com a sulfonilureia. A gente não tem uma boa experiência com a sulfonilureia. Por isso que no SUS, o paciente com 5 a 10 anos de doença, ele já está com insulina, porque ele usa só metformina e sulfonilureia. Agora, com a entrada da gliflozina, eu espero que entre na atenção básica. Por isso que eu acho que tem que mudar esse algoritmo, esse PCDT, e como você falou, entrando na atenção básica, vão ser milhões e milhões de pacientes. Tem que ver se isso realmente vai ser possível, né? Por enquanto, se encontra... Acho que é possível, sim. Já existe uma brecha para poder... O próprio médico pode justificar isso, na verdade. É que dá trabalho. Né? No caso da dapagliflozina, até em consultório você pode preencher uma LMS se tiver esses critérios. Maior que... E na farmácia popular também existe, mas coparticipação, só desconto. Não é de graça. Mas já é alguma coisa. Mas já é um caminho, né? Não tínhamos nada, só metformina, sulfonilureia e insulina NPH irregular. Deixa eu colocar aqui, doutora, tem mais uma de Omar que nós... Nós temos 5... Temos tempo. 4 minutinhos, temos um tempinho. Diomar Saúde Belém. Doutora Rosane, poderia fazer um resuminho sobre a pré-diabetes, se pode ser revertida? Eu comentei sobre isso, né? Que tem medicamentos que estão sendo usados em pacientes sem diabetes, mas muitos deles têm pré-diabetes. Então, é como se... o que foi visto aí? Que a maioria, quer dizer, que esses medicamentos alenteceram a evolução para diabetes, eles preveniram o diabetes, por exemplo. Mas se parar o medicamento, volta a doença. E o pré-diabético, ele tem um nome muito feio, esse negócio de pré-diabético parece que todos vão evoluir para diabetes. Isso não é verdade. Se você largar as pessoas com pré-diabetes e tratar ou não tratar, cerca de 50% não vai evoluir para diabetes. Vai se manter pré-diabético ou mesmo involuir espontaneamente para não diabético. Existem estudos que mostram isso. Por isso que a gente demorou tanto a tratar com drogas o pré-diabetes, porque quem disse que esse paciente vai ficar diabético? Hoje em dia, a gente tem mais algumas dicas para saber se ele vai ficar diabético, que são todos esses fatores de risco, a história familiar, enfim, a própria atitude do paciente. Então, pré-diabetes tem que ser tratado, sim, não necessariamente com medicamentos, como eu já falei anteriormente. Como com o MEV, né? Como mudança de estilo de vida seria uma boa iniciativa. E alguns pacientes precisam, por exemplo, para emagrecimento. Se esse paciente emagrecer, ele pode reverter essa hiperglicemia e ficar com a hemoglobina glicada normal. Mas se ele engordar de novo, ele vai retornar à sua condição. Mas a insulinemia diminui. Diminui a insulinemia muito quando o paciente emagrece. Por que ela aumenta? Porque a insulina do paciente está com dificuldade de agir.
Sim. Então, o pâncreas aumenta a secreção de insulina para tentar compensar essa dificuldade da insulina agir. Sim, a resistência à insulina, nesse caso, seria uma resistência, entre aspas, que você pode alterar essa resistência. Toda resistência insulínica você pode alterar, Medicação, emagrecendo ou usando determinadas mudança de estilo de drogas. vida. Isso, isso. Isso. Acho que foi essa a pergunta que ela quis, que talvez tenha isso. E tem até um coraçãozinho, uma curtida da Natália também, quer dizer, ela... Obrigada, Quer dizer, Natália. está corroborando com a pergunta que foi feita. Não, não é a Natália, não. Não, Maria Cecília, desculpe. Olha, não tem mais pergunta no chat aqui. Eu por mim, ficaria conversando até mais meia hora, mas de qualquer maneira, eu acho que nós estamos com 5 minutos ainda. Doutor Leonardo, alguma pergunta? Doutor Leon? Mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Gostaria apenas de parabenizar, doutor Hilton, a palestrante, doutora Rosana Kupfer, excelente apresentação, excelente didática e o jeito que você demonstrou evolução também. Nossa, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Também Eu queria cumprimento a agradecer... doutora Rosane. Oi, doutor Leon. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria imensamente agradecer a presença de todos que ficaram até essa hora assistindo, agradecer a mediação do Hilton, o Leonardo e principalmente o doutor Leon. Muito obrigada. A gente teve vários contatos, né, doutor Leon? Uma Sim, sim. simpatia. E principalmente também o doutor Leon Zaguri, né, que me Isso, antecedeu e exatamente. me indicou para o cargo que eu atuo até hoje. Eu agradeço a confiança de sempre, Leon. Então, acho Não sei que se nós ele ainda está aí. temos 4 minutos, mas eu posso fazer uma perguntinha final, só porque eu sou meio... Pode. Dá tempo, é rápida. Você me avisou que você era assim, você me avisou. Eu sei, eu avisei antes, até antes de entrar. De qualquer maneira, assim, a função, o intestino, o sistema intestinal está sendo estudado muito intensivamente ultimamente. Transplante de fezes, essas coisas. Qual a influência do intestino, sistema digestório, principalmente do intestino, no controle da diabetes e na prevenção da diabetes? Bom, cada vez se descobrem mais coisas. Por exemplo, a gente teve um artigo de autor nacional, que é o Mário Saad, lá de Campinas, né, da Unicamp. Ele estuda muito intestino, metformina, e ele encontrou um crosstalk entre intestino e fígado na ação da metformina, por exemplo. Então, estão se descobrindo outros sítios de ação da metformina no intestino. É interessante isso, porque a metformina ela já impede a absorção da glicose no intestino. Existe a modificação da flora intestinal, que fica mais favorável ao paciente. Você tem uma flora de paciente magro e uma flora de paciente gordo, né? Você sabe disso que você falou em transplante de fezes. Então, você vê essa flora mudar de acordo com a piora do quadro do paciente. Isso é estudado. Agora, a relação entre o diabetes se dá principalmente pela descoberta da importância dos hormônios gastrointestinais, que são o GLP-1, o GIP, são hormônios que estão sendo usados. Ainda não se sabe muito bem como que o GIP age, mas vai vir um medicamento que já foi submetido, inclusive, à Anvisa, que é o tirzepatide, que eu não sei qual o nome que vai ter, que ele é uma associação do hormônio GLP-1, que é produzido no intestino, e o GIP, que também é produzido no intestino, que são hormônios que fazem aumentar a secreção de insulina. A gente espera o quê? Que quando o paciente aumenta a secreção de insulina, ele vai o quê? Ganhar peso, anabolismo. Mas esses medicamentos emagrecem tremendamente. E cada vez se encontra um medicamento que emagrece mais, né? Chegando a poder se fazer um trial entre cirurgia bariátrica e medicamento, praticamente, para ver qual que é o melhor hoje em dia. Antigamente,
A cirurgia sempre foi melhor, mas agora, então, o intestino é ainda uma paisagem a ser conquistada totalmente, mas Sim. a gente já está navegando por ali, com certeza tem uma importância absurda. Inclusive, eu me lembro de uma mesa num congresso estrangeiro que questionava se diabetes era uma doença de origem pancreática, intestinal, cerebral, e lembrando que, no início, eram os gastroenterologistas que tratavam diabetes também, Sim. há milhões de anos atrás, vamos dizer, uns 80 anos atrás. Você vê muita sociedade de gastro ainda ter o diabetes como doença a ser estudada. É muito grande a ligação. Sim, obrigado. Desculpa, agora estamos em cima do horário, mas adiantei. Mas vamos Acho que já primeiro saiu aqui. todo mundo da sala, só ficou Não, gente. não, acho que não saiu, não. Não, tem, não, saiu um pouquinho, mas é natural cair o número de... Vamos só... Eu vou pedir para todo mundo que puder abrir a câmera para poder fazer a... Eu vou agradecer A depois, mas foto. vamos fazer a foto... Se todos puderem abrir a câmera, por favor, para fazermos o registro dessa... E eu gostaria de agradecer a todos, principalmente a doutora Rosane Kupfer, por essa excelente apresentação. E lembrar que nós estamos com o Prêmio Pio Correia o 2, segunda edição, aberta as inscrições. Avise as suas equipes, quem tiver equipe, por favor. O Prêmio Pio Correia visa a inovação com a biodiversidade brasileira, com projetos inovadores com impacto social. Então, busquem no site da associação para vocês poderem tomar conhecimento disso para quem mexe com fitoterapia, e ali tem com inovação em fitoterápicos da biodiversidade brasileira e que com impacto social. Basicamente é isso. Eu agradeço novamente, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e peço que, se ninguém abriu, se já fizeram o registro, e terminar, porque senão só 1 minuto só nós adiantei, ainda vocês vão dar bronca depois. A Leonardo quer falar, por favor, Léo. Não? Só parabenizando. Tá bom. Então, acho que assim, só agradecendo e agradecer a todos, uma boa noite, e não esqueçam das outras... toda segunda-feira nós temos esse encontro aqui marcado, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, doutora Rosana. Tchau, boa Obrigado a noite, todos. pessoal. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, Prazer. obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite.